Bom, então vamos resolver a questão 24 da FUVEST 2020. O enunciado da questão está em inglês, mas ele fala o quê? Ele fala o seguinte, a distância do ponto A até o ponto C é igual a 2 vezes a distância do ponto A até o ponto B. Se a distância do ponto B até o ponto C é de 5 polegadas, qual é então a distância do ponto A até o ponto C? No caso, em que esses três pontos estão alinhados, por isso que eu fiz esses pontos aqui alinhados. O enunciado ele não fala se o ponto B está no meio. Então a gente não pode assumir que o ponto B está entre o ponto A e o C. Eu fiz esse desenho aqui só para orientar a nossa álgebra. Então vamos lá. Se esses três pontos estão alinhados, estão na mesma reta, eu posso colocar a origem em um deles. Vou fixar a origem aqui no ponto A. O ponto B vai ter uma coordenada xb e o ponto C vai ter uma coordenada xc. E ao longo de um eixo coordenado, a gente pode calcular a distância como o módulo da diferença. Módulo da diferença. Então, a distância do ponto A até o ponto C vai ser o módulo de xc menos 0, que vai dar módulo de xc. E isso é 2 vezes a distância do ponto A até o ponto B, que é módulo de xb menos 0, ou seja, módulo de xb. Nessa igualdade, a gente pode remover o módulo e a gente vai ficar com o seguinte, xc igual a mais ou menos 2xb. E aí, o enunciado está perguntando as possíveis distâncias do ponto A até o ponto C. Então, aqui para a gente vai ser interessante isolar o xb. Então, vai ser mais ou menos xc sobre 2. E uma outra coisa que o enunciado fala é que a distância do ponto xb até o ponto xc é de 5 polegadas. Então, o módulo de xb menos xc é igual a 5. Tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte sistema. Essa igualdade aqui eu vou abrir em duas. Então, o xb ele pode ser xc sobre 2, ou o xb ele pode ser menos xc sobre 2. E nessa igualdade aqui, o que eu posso fazer? Elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que os dois lados sempre vão ser positivos. De um lado eu tenho um módulo, do outro eu tenho um número positivo. Então, elevando o lado esquerdo ao quadrado, a gente tem xb ao quadrado menos 2 vezes xb vezes xc mais xc ao quadrado igual a 25. Então, a gente tem um sistema aí. Eu vou resolver esse sistema por substituição. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou substituir essa igualdade na equação de baixo. Então, aparece aqui o xb ao quadrado. Xb ao quadrado vai ser xc ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, xc ao quadrado sobre 4, menos 2 vezes xb. Xb vai ser xc sobre 2, vezes xc, mais xc ao quadrado, e isso dá 25. Aqui vai ficar assim, ó, xc ao quadrado sobre 4, esse 2 cancela com esse 2, então vou ficar com menos xc ao quadrado, mais xc ao quadrado, igual a 25. Aqui vai ter o cancelamento. Esse 4 passa para cá multiplicando, então vai ficar xc ao quadrado é igual a 4 vezes 25, que dá 100. Se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de xc ao quadrado é o módulo de xc, e raiz quadrada de 100 é 10. Então, uma das soluções do nosso problema é 10, ou seja,
uma das possíveis distâncias entre A e C é 10 polegadas. Para encontrar a outra possível resposta, eu vou então substituir essa segunda igualdade nessa equação de baixo aqui. Então, como que vai ficar? Aqui aparece o xb ao quadrado, então vai ser menos xc ao quadrado, que é a mesma coisa que xc ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes xb, o xb é menos xc sobre 2, vezes xc, mais xc ao quadrado igual a 25. Tá, vamos reduzir isso aí. Menos com esse menos vai ficar mais, e o 2 cancela com 2. Então aqui vai ficar xc ao quadrado mais xc ao quadrado. Então, tenho xc ao quadrado sobre 4, mais 2 vezes xc ao quadrado. Porque o xc ao quadrado aparece ali em cima 2 vezes. Isso dá 25. Nessa equação, eu posso multiplicar os dois lados por 4, para assumir esse 4 daqui. Então, vai ficar xc ao quadrado mais 8xc ao quadrado igual a 100. Xc ao quadrado mais 8xc ao quadrado é 9 xc ao quadrado. A gente sabe que isso dá 100. O 9 eu passo dividindo para cá, vai ficar xc ao quadrado igual a 100 sobre 9. E a hora que eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar módulo de xc igual a 10 sobre 3. Então, as possíveis soluções aí do nosso problema é 10 ou 10 sobre 3 polegadas.